Temos mais uma manhã aqui na Feira de Peixinho. Feira de Peixinho trazendo a mensagem da Palavra de Deus. A gente vai ver hoje aqui a Feira de Peixinho. Aqui é a Feira de Peixinho, está aqui o profeta, viu? Eu pregar a Palavra de Deus mais uma vez, mais um domingo pela manhã. Uma breve introdução em benefício da sociedade. Hoje não vim aqui para desacatar, nem desafiar, nem entrar na vida particular de ninguém, nem ofender a moral, nem a dignidade de ninguém. Mas eu tenho que falar o que está escrito lá em Romanos, no capítulo 1. 1 Coríntios, capítulo 6, o versículo 9. Paulo disse: condenai as obras infrutuosas das trevas, é o dever e a missão da igreja. Não é desacatar, nem brigar, nem entrar na vida particular de ninguém. Porque você pode fazer o que você quiser. Deus não vai se opor, não. Você foi dotado de livre-arbítrio. Porém, nós seremos responsáveis pela nossa atitude, pelas nossas escolhas. Portanto, se alguém tiver raiva de alguma coisa, tenha de Deus, da palavra dele, não do portador. Há um ditado que diz que o portador não merece pancada, mas quero desovar o portador de todo jeito sem poder. Mas o portador está aqui, meu irmão. Isso é uma demonstração que o portador ama as almas. Tem essa obrigação nesse soquete sem ganhar dinheiro. Discriminado, perseguido, odiado. Deus me deu um grande livramento de hoje para amanhã, porque estavam me esperando para me matar. E Deus me mostrou, me revelou e eu passei e estou aqui vivo. Estava me esperando hoje de manhã. Mas Deus me guardou, me livrou, porque eu sou inocente. O que eu prego por satisfação, com amor, para arrependimento das pessoas que ainda continuam nesse mundo de ilusão, que foi condenado por Deus lá no Éden quando Adão pecara. Maldito é a terra por tua casa, disse Deus a Adão. Então a maldição está aí. E a Bíblia diz que a terra, ela geme com dor de parto. Mamãe, o que é que você espera mais deste mundo? Esse mundo que não tem nada para nos oferecer, esse mundo que não tem nada, meu irmão, de bom. É pai matando o filho, é filho matando o pai, é o marido matando a mulher. É que seu nome é guerra, é fome. Ninguém mais ama mais ninguém tem mais misericórdia de ninguém. Mas Jesus é o amor, morreu por nós, derramou o seu sangue, o justo pelo injusto. Recebeu sobre si todo o nosso pecado. Cumpriu o que nós não podíamos fazer, o que estava contrário contra nós, que era a lei. Tomou uma forma humana. Foi desprezado, humilhado, coroado com a coroa de espinho. Ele foi, meu amigo, escarnecido, desprezado, ignorado, expulso da sua própria comunidade. Não foi o pecado dele nenhum. Mas na cruz, ele cumpriu a lei. Na cruz, ele cravou a cédula que era contrário a nós. Na cruz, é o verdadeiro pastor que cuida de nós. É o verdadeiro pastor. E quando nós passamos por um momento de perigo, tem 5, 6 ou mais esperando para matar o cristão. Quando Deus não quer que ele morra, e quando Deus quer, porque ele é um mártir, como vem acontecendo lá no Sudão, na Nigéria, e Deus permite, sabe por quê? Não é porque ele tinha poder sobre o crente, não. Jesus disse a Pilatos: nenhum poder terias tu, se lá de cima não fosse permitido, se fosse ordenado. Então, meu amigo, só mata o crente quando Deus permite, só rouba o crente, só faz alguma coisa com o crente, com a permissão de Deus. Então não vai se engrandecer porque você fez alguma coisa com um cristão que você tem poder sobre ele, não. Nenhum poder teria te dado tu contra mim se lá de cima não fosse dado. Mas Jesus é o amor, cumpriu a lei, morreu, ressuscitou. Rasgou o véu do templo de alto a baixo. Está lá escrito lá em João, que era o verbo de Deus, que deu a sua vida em favor da humanidade, que veio reconciliar o homem com Deus, deu a sua vida em resgate da humanidade. Portanto, você ainda está com essa oportunidade. A Bíblia diz que a mão dele não está encolhida, não. Está estendida para salvar, perdoar, reverter. Agora vai depender de você. O que ele fez, podia fazer por nós, ele já fez. Foi morrer na cruz e cumprir a lei, porque a Bíblia diz que pela lei nenhuma alma se salvaria. Ele veio e cumpriu. Agora está em você
A decisão é sua, a escolha é sua. Você foi dotado de livre-arbítrio. Você é que escolhe o caminho da morte ou o caminho da vida. Você é que escolhe o caminho largo ou o caminho estreito. O único cara, personagem do terror, do mal, o diabo. Ele é que tem prazer de ver o homem nessa condição, nesse mundo apodrecido, imoral, depravado, que jaze nele, tem amor nas coisas deste mundo. Tem amor de matar, de derramar sangue, de roubar, de mentir, de perseguir pai de família, de querer matar pai de família, de matar a mulher, matar a esposa, matar o filho matar o pai. Sabe por que o diabo trabalha assim? Porque o ser humano é que dá lugar a ele. Que a Bíblia diz que Deus veio para desfazer as obras dele. Mas o homem, na sua loucura, na sua escolha, tem aberto espaço na sua vida, no seu coração. E o diabo trabalha por conta dessa escolha do homem, que tem ignorado na sua loucura a graça e o perdão de Deus. O homem tem tempo para tudo. O homem tem tempo para ir para um cinema, um teatro, um campo de futebol, torcer pelo Brasil. O homem tem tempo de fumar maconha, o homem tem tempo de beber um uísque, beber um vinho. O homem tem tempo para matar, esquartejar, mentir. Hoje vivemos uma sociedade que tem quase as mesmas caracteres de Sodoma e Gomorra e dos dias de Noé. Mas mesmo assim Deus não vai desistir de você não. Enquanto você estiver vivo, Ele está te convidando, Ele está te chamando, vinde a mim todos vós. Se você querer escapar da condenação eterna, do juízo, que está proposto um mês, um ano e um dia, onde todas as tribos, nações e línguas de povo irão comparecer perante Ele. E naquele dia, meu amigo, você não vai apresentar seu status. Naquele dia você não vai chegar com o seu grupo de mercenário, com o seu grupo de terrorista, para poder se defender diante dele, não. Você não vai ter nem espaço para isso, você vai chorar, vai lamentar. O brabo, o herói, o cara que pode tudo, quem ignora a graça e o favor de Deus. Meu amigo, não seja burro, não. Não venda a sua alma ao diabo, não. Ele quer lhe perdoar, ele quer lhe transformar. Ele não tem prazer na sua condição, quem tem prazer é o diabo. De ver você aí aleijado, paralítico, perder as pernas. O diabo é que tem prazer de ver o cara matar a esposa. O diabo é que tem prazer de ver o pai matar o filho matar o pai. O diabo é que tem prazer de ver todo dia as famílias lutadas, mas Deus não! Ele amou o mundo de uma tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. É Ele o mediador entre Deus e o homem. É Ele que tomou a forma humana para nos reconciliar com Deus. Não perca tempo não, esse mundo é enganador. O diabo é sádico. O diabo não tem nenhuma simpatia pela criação de Deus, não. A fauna, a flora e o ser humano, não. O diabo quer ver você nessa desgraça, nessa miséria. O que é que o diabo quer? O diabo quer matar. A Bíblia diz que ele veio matar, roubar e destruir. Mas Jesus veio dar a vida com abundância. Ele que liberta você dessa escravidão, dessa cegueira. O diabo tem implantado no seu coração. Mas se você atentar para a graça e a misericórdia de Deus, você vai se tornar um filho de Deus, príncipe, sacerdote e filho adotivo. É de graça, você não paga nada. É só você crer. E você crê, e se Jesus amasse a Maria, você verá a glória de Deus. Ou se você quiser ver a glória de Deus, abra o seu coração. Procure se moldar em Cristo. A voz de 2000 anos atrás de João Batista continua ainda viva, chamando, convidando ao mundo, ao povo, ao arrependimento e uma regeneração. Sem um arrependimento e uma regeneração, você não poderá chegar a Deus. Romanos capítulo 5. O ser humano não goza de paz nem de comunhão com Deus por conta da sua escolha, do pecado, do prazer que ele tem, da depravação, da imoralidade, de derramar sangue, de esquartejar. O maior tara desse país é querer matar, e principalmente pai de família. Mas eu quero te dizer para o presidente, para o governador, para o prefeito, para os políticos, para a polícia, ainda tem oportunidade. Deus não vai perder você de vista, não. Agora vai depender de você mesmo, da sua absolvição. Se você nunca se arrepender dos seus maus caminhos, essa corrupção, essa imoralidade, você, meu irmão, infelizmente,
você vai para um lugar onde nem o próprio Satã vai querer ir. Eu vou citar um exemplo. Quando Jesus chegou lá, na cidade de Gadara, tinha um endemoniado. Quando o endemoniado viu Jesus, será que foi que o demônio disse: Senhor, que nós temos contigo, viesse nos atormentar do tempo? O diabo faz isso, meu irmão. Ele tem medo de Jesus, ele quer pegar você, escravizar você morrer nessa condição, e Deus não tem prazer, não! Deus quer libertar você, meu amigo! Roberto! Então vou virar a câmera aqui um pouquinho. Aquele olhando aqui, ele não foi desconectado, foi não. Eu tava dando tempinho aqui para ver se foi desconectado, mas não foi não. Oh, meu grande irmão tá aqui. A grande Deus, nosso irmão, voltou, foi, cadê o carro? Da onde? Corta ali, eu não tô mais na feira não. Corta ali. Mais uma vez? Trouxe um cafezinho? Eu vou lavar. Não, eu não trabalho tá mais não, tá certo. Não. Vou pegando por aqui, depois de conversa eu volto de volta. Eu vou embora. Vá. Então, meu amigo. Essa é a grande oportunidade que você tem tido na sua vida. Você pode até ignorar. Quando o homem vem ignorando na sua ignorância, na sua estupidez, a graça e o perdão de Deus para a reconciliação, porque está escrito em Romanos no capítulo 5, o homem ou a mulher que ama este mundo, ele não gosta de paz, ele não gosta de comunhão com Deus. Mas o prazer de Deus não vê o homem ser condenado, o prazer de Deus não vê, ele não tem aquele prazer de ver o cara ser lançado no lago de fogo, Deus não tem prazer de ver o cara ir para o inferno, Deus não tem prazer de ver o cara cego, Deus não tem prazer de ver o cara paralítico, Deus não tem prazer de ver o cara perder as suas pernas, Deus não tem prazer do cara perder a sua família, Deus não tem prazer de ver o cara ser acometido de um câncer, de um problema cardíaco, de um derrame, de um infarto. O prazer de Deus que todos nós tenhamos saúde. O prazer de Deus é que Deus, a sociedade vivesse em harmonia. Mas o diabo tem trabalhado na vida daquele que dá lugar a ele. Todavia, quando o homem abre o coração para esse mundo, todavia, quando o homem esquece, quando o homem ignora o favor, quando o homem ignora o perdão e a misericórdia de Deus, o homem fica vulnerável aos ataques de Satanás. Ele continua escravo deste mundo, porque o coração dele não tem espaço para ele deixar Jesus morar nele. No coração não há maldade nele, no coração dele não há as coisas espirituais, são as coisas materiais. Mas ele está te convidando, Deus não vai desistir de você não. Você pode ser um assassino, você pode ser um traficante, você pode ser um ladrão, você pode ser uma lésbica, você pode ser um gay, você pode ser um adúltero, mas o perdão de Deus e manifesta em Atos dos Apóstolos trouxe a salvação para todos sem nenhuma exceção. Deus não condena ninguém, ele veio, não foi para condenar o mundo, ele veio para que o mundo fosse reconciliado com ele. Talvez você possa dizer para mim, irmão, eu matei muito, eu roubei, eu trafiquei muito, eu persegui pai de família, mas se você quiser ele pode perdoar, se você quiser ele pode entrar no seu coração, se você quiser ele pode mudar a sua vida, se você quiser você pode deixar de ser uma criatura para ser filho de Deus por adoção. Ele está aqui chamando, ele quer morar no teu coração, ele quer entrar na tua vida, ele quer fazer de você uma nova criatura, pois aquele que ama esse mundo, a Bíblia diz que o amor dele não está nele. A maior felicidade do elemento humano não é quando ele tira numa mega cena. A maior felicidade no mundo não é quando ele tira na loteria. A maior felicidade no mundo do homem é quando ele deixa Cristo entrar no coração dele. É quando ele recebe a graça. É quando ele reconhece que é um pecador. É quando ele reconhece que precisa do perdão. É quando ele reconhece que tem um trono acima de qualquer trono que é existente aqui na terra.
quem ele morreu na cruz. Quando você não olha para a cruz e olha para aquele que nos chama a cruz, você vai ser beneficiado. E a maior benefício na vida do elemento humano é quando ele deixa Jesus morar no coração dele. O homem tem tempo para tudo. O homem tem tempo para ir para a praia. O homem tem tempo para ir para um campo de futebol. O homem tem tempo para ir para o cinema. O homem tem tempo para ir para um motel. O homem tem tempo para ir para uma dança. O homem tem tempo para ir para o cinema, para um zoológico. Mas o homem não tem tempo para que a palavra de Deus possa entrar no coração dele, que ele possa conhecer o maior, ele possa ter o maior gozo, a maior alegria, a maior comunhão, a maior satisfação do homem é quando Jesus vem morar no coração dele. A maior satisfação do homem é quando o homem ele conhece quem é Jesus. Quando você chega em casa e olha na rede social igual eu na Nigéria, e quando você vai lá no Sudão, estão matando crente enterrado vivo, e são muitos de milhares, mas ele não nega a fé. É uma deprovação, é uma prova de que Jesus existe. É a alegria, é a comunhão que ele sente com Deus. A Bíblia diz que o Espírito de Deus testifica conosco que somos dele. E você, meu amigo, você não quer descer dele. O Espírito que tem testificado com o seu. Se você é de Deus ou não, ele quer morar na sua vida. Meu amigo, é ele, YouTube. Essa é a seleção carioca, nós estamos isso como ninguém não não. Jesus veio para salvar, veio para libertar, veio para reverter a condição do homem. O homem ignora com o coração duro. Na sua loucura, o homem muitas vezes debocha. Na sua loucura, o cara faz um teatro, dizendo que Jesus é gay, Jesus é frango, é ladrão, apanhando da polícia. Mas eu quero que dizer, Jesus ignora. Jesus quer te perdoar. Ele quer entrar no teu coração. Ele quer entrar na tua vida. Simples. É se você abandonar e acudir as coisas desse mundo. A Bíblia diz que ama esse mundo, o amor de Deus não está nele. A Bíblia diz que ama esse mundo, não pode agradar a Deus. A Bíblia diz que ama esse mundo, ele está agradando ao príncipe da serva. A Bíblia diz que manda esse mundo, ele não tem comunhão, não tem paz com Deus. A Bíblia diz que ama esse mundo. O que é amar o mundo? Amar o mundo é matar, é roubar, é adulterar, é mentir. Amar o mundo é você desprezar. Amar o mundo é você ignorar a graça e o perdão de Deus na sua vida. É isso mesmo, é camisa. Meu amigo, ele está te chamando, ele está te convidando. Ele está te chamando. E também todos vocês que estão cansados, aproveite a oportunidade. Essa oportunidade não é para você ser rico aqui na terra. Essa oportunidade é para você escapar do lago de fogo. Essa oportunidade é para você escapar da condenação eterna. Essa oportunidade é para que você possa gozar em uma nova terra, um novo céu que ele tem prometido para nós. E se você só poderá gozar uma vida eterna com ele, quando você abandona esse mundo, quando você esquece desse mundo, quando você abandona as práticas desse mundo, ele está te convidando, ele está te chamando, filho a mim. Ele não esquece, ele não despreza, ele nunca vai esquecer de você. Agora vai depender do homem. É quando o homem ele abre o coração, é quando o homem repudia o amor a esse mundo, aí ele passa a agradar a Deus, ele passa a ter comunhão com Deus, ele passa a participar, meu amigo, de um relacionamento que ele nunca tinha antes. Você pode se relacionar com a sua esposa, você pode se relacionar com seus filhos, você pode se relacionar com seus amigos, mas a diferença entre você relacionar com sua esposa e seus filhos e amigos e se relacionar com Deus, você vai ter um gozo profundo. Se você tem harmonia com a esposa, você vai se sentir alegre, mas a maior alegria que é uma alegria infinita, eterna, é quando você deixa que ele passe a morar no seu coração. Essa alegria você não pode comprar com ouro, essa alegria você não pode comprar com prata, essa alegria você não pode comprar com a sua riqueza, essa alegria você não pode comprar com o seu status, essa alegria você não pode comprar por conta de que você dá uma feira básica, por conta da sua religião. Essa alegria você vai encontrar quando você repudia. É quando você se desconecta desse mundo. Esse mundo foi amaldiçoado por Deus. Quando Caim pecou, aí disse Deus a Caim: maldito é a terra por tua causa. E a Bíblia diz que a terra geme com dor de parto. E nós estamos vendo aí o serviço dela. É que tsunami, é terremoto. E antes do homem pecar, não existia terremoto, não existia tsunami, não existia guerra, não existia morte, não existia fome, não existia discriminação, preconceito, racismo.
Quando o homem, antes do homem pecar, o homem tinha uma plena comunhão com Deus. Ele tinha a sua natureza, era uma natureza pura e inocente. Mas quando ele desobedece pela sua própria escolha, ele agora perde essa natureza de pureza e de inocência. E quando ele perde essa natureza de inocência e de pureza, ele abraça e deixa entrar no coração. Ele se casa com a violência, com a injustiça, com a mentira, com a idolatria. Quem gosta veste uma saia, quem gosta fica de quatro pés, porque o homem perdeu a pureza, o homem perdeu a inocência. E quando o homem perde esses dois fatores primordiais na vida do homem, o homem se torna agora vulnerável a se apaixonar pelo pecado. E o pecado tem levado o mundo para a sepultura. O pecado tem levado o mundo para o inferno. O pecado tem levado o mundo na sua ignorância, pela sua escolha. Não é que Deus veio para condenar você. Jesus disse que eu não vim para condenar o homem, não. Eu vim para que o homem tenha vida e vida com abundância. E se você quiser aceitar a Cristo, se você quiser abandonar esse mundo, Ele está aqui com os braços abertos, Ele está te convidando, Ele está te chamando. Vida ali, é você parar para refletir. A morte, ela não escolhe cor nem raça. A cor não vai escolher você pela sua origem. A morte leva branco, leva preto, leva pobre, leva rico, leva bilionário. A morte não marca o dia. A morte, ela não vai negociar com você. De maneira nenhuma, a morte não vai dizer para você: você é um presidente, você é um imperador, você é um senador, um deputado, é um milionário, é um bilionário. A morte não vai dizer para você: você está com o nome num alto degrau da fama, eu não vou levar você agora não, eu vou fazer um acordo com você. A morte não faz acordo com ninguém, a morte não tem piedade nem pena de ninguém. Ela é um agente de Deus, e mesmo assim sendo ele um agente de Deus, ela não é bem vista diante dos olhos de Deus. A morte foi um mal necessário após o pecado do homem. Quando o homem perde agora a comunhão, o homem não só perdeu a vida, o homem não só perdeu a comunhão, como Deus havia também expulsado ele do jardim do Éden. Sabe por que Deus expulsou ele do jardim do Éden? Porque no jardim do Éden tinha uma outra fruta que não era do conhecimento do bem e do mal, era do que o fruto da vida. E Deus agora expulsou os dois de lá, e Deus vestiu ele de túnica. Sabe por quê? Para que ele viesse, não, certamente depois do pecado, ou antes do pecado, e ele nasceria filho dele, e ele não podia se relacionar com a sociedade, ou com os filhos, com as filhas nus. Por isso que Deus vestiu os dois. Então nós estamos precisando, meu amigo, é de atentar para a ordem natural de Deus. Jesus está convidando, Jesus está dizendo que os tempos estão findando. Ninguém sabe o ano, o mês nem a data, mas tudo está acontecendo para o implantamento do governo do anticristo. Hoje, de conforme a sua origem, você pode ir conforme a sua origem, você pode ir conforme as suas condições, você pode optar. Mas no dia quando o anticristo ele começar a governar aqui, ele vai roubar o seu direito, a sua liberdade. Você só pode poder ir para uma praia, para uma cidade, comprar uma calça, um sapato, um alimento, uma água, seja lá o que for, energia. Você vai ter que ter a marca dele, é a condição. Ele vai apresentar em primeiro lugar a paz. Ele vai apresentar em primeiro lugar que você não vai haver mais guerra, não vai haver mais fome. Você não vai ganhar um salário de miséria. Você não vai morrer nos escombros da casa onde você morava, em cima de um barranco, numa barreira. Mas tudo isso é enganoso. Ele vai cumprir por pouco tempo. Mas por trás disso está o golpe dele. E sabe qual é o golpe fatal dele? É quando ele conseguir colocar o número dele na sua testa, na sua mão, o nome dele. E todo aquele que deixar ele colocar o número na testa, na mão, o nome dele, não haverá mais perdão, não haverá mais volta. E tudo está se encaixando. Nós estamos vendo já a injustiça. São os cegos ou aqueles que não querem ver o que vem acontecendo. A maioria é tudo na pobreza. A maioria é tudo sofrendo. A maioria roubando seus direitos. A maioria não tem uma casa com dignidade. A maioria não tem uma casa para morar, vive de aluguel. O que é isso? É o espírito do anticristo. O cara é tão miserável que antes dele assumir literalmente, o espírito dele ele atua. Ele faz o quê? Ele rouba o direito do trabalhador, como está escrito lá em Tiago. Ele rouba, ele deixa o trabalhador sofrer, porque faz parte
no trabalho dele. Ele é perverso, é mau. O cara, como a Bíblia diz que ele é nascido do pecado, meu amigo já disse tudo. Ele não é fascinado, ele não tem amor por nada, por ninguém. Ele não tem amor nem por ele mesmo, porque ele sabe que ele está predestinado ao lago de fogo. Mesmo que ele consiga o mundo inteiro e levar para o lago de fogo, para ele não vai ser honra não, porque ele vai estar na mesma condição, porque ele vai sofrer, vai padecer, até agora ele mandou. Mas vai chegar um dia e ele vai sentir, ele vai ser lançado, vai ser desativado. Deus vai criar um novo céu e uma nova terra, e nessa nova terra não haverá desemprego. Nessa nova terra você não vai precisar pagar gás, você não vai precisar pagar energia. Nessa nova terra você não vai pagar IPTU. Nessa nova terra você não vai ser roubado. Nessa nova terra você não vai ser humilhado. Nessa nova terra você não vai deixar de ter uma casa para morar. Nessa nova terra você não vai ver, não ter o desprazer de ver o seu filho ou a sua filha assassinado no meio da rua. Nessa nova terra, meu amigo, não haverá corrupção. Nessa nova terra não haverá impunidade, sala de custódia, não haverá cemitério, não haverá IML, não haverá delegacia. Nessa nova terra não necessitará de polícia no meio da rua. Nessa nova terra você não vai encontrar nenhum cortejo fúnebre, porque nessa nova terra, sabe quem vai nos apacentar? É Deus, Jesus Cristo, vai estar no meio de nós. Lá em Coríntios, no capítulo 5, diz que ele, depois de tudo consumado, ele vai passar o poder para Deus. Então quem vai coordenar é Deus. Jesus Cristo vai estar no meio de nós como cordeiro, nos servindo, meu amigo. Você hoje aqui não tem nada. Hoje que você ignora a graça e o perdão de Deus. Meu irmão, você ignora o prazer de servir a Deus. Você tem mais prazer de servir este mundo. Você está pensando que nesse mundo você tem amigo. Você está pensando que nesse mundo aqui ninguém gosta de você, ninguém gosta de ninguém. O diabo bota no coração do ser humano e o ser humano não tem nenhum respeito pela vida. O melhor amigo do homem sabe quem é? Deus. Deus livra, Deus guarda. Quando você coloca ele em primeiro lugar na sua vida, não há dinheiro, não há segurança que possa livrar você da multidão. Assim você faria, não teria morrido cheio de segurança. Amigo, no dia de Noé, Deus avisou, né, que o filho de toda a carne tinha chegado perante os olhos dele. Sabe por que Deus chegou a uma conclusão? Sabe por que Deus, ele resolveu agora trazer uma sentença de destruição àquela primeira geração? Sabe por quê? Você sabe me responder? Ou você nunca pegou a Bíblia, ou você nunca viu nenhum pregador falar sobre isso. Porque os homens eram violentos. É como hoje, quem manda é o mais forte. No dia de Noé, Sodoma e Gomorra não era diferente não. O que prevalecia era a impunidade. O que prevalecia era o quê? O crime. O que prevalecia, meu amigo, era de justiça. Não é hoje, não tem nada de novo não. Tudo é velho, o que acontece hoje já aconteceu no dia de Noé. O que acontece hoje já acontecia no dia de Sodoma e Gomorra. Era a maioria com a maior riqueza e os pobres morrendo de fome. Ninguém ligava para nada. Ninguém via nada. É como hoje. É o amor. Olha esse mundo. Quem ama esse mundo não pode agradar a Deus. Agora tem uma coisa, se você abrir o seu coração, você vai passar a conhecer o príncipe das luzes. Se você abrir o seu coração, você vai ver que ele vai fazer morada nele. Se você abrir o seu coração, você vai ter agora, meu amigo, um prazer de dizer, eu também sou um dos tais. Como tem o hino, um dos tais, um dos tais. Podes tu também dizer, sou um dos tais. Aceita ele.
Como é que eu devo aceitar a Ele? É você crer que Ele morreu na cruz. É você repudiar este mundo. É você abandonar este mundo. É você nascer de novo. É você, meu amigo, ser lavado no sangue dEle. É uma necessidade urgente. Quando Deus manda Jonas agora a Nínive, Nínive era uma cidade que estava repleta de violência, e Deus mandou Nínive lá, mandou Jonas ir lá, e quando Jonas chega lá, resumindo, Jonas proclama uma destruição, se caso eles não se arrependessem, e quando chega ao conhecimento do rei de Nínive, que o profeta era hebreu, ele temia porque certamente ele sabia que esse povo hebreu vivia no Egito. E Deus, com a mão forte e poderosa, tirou ele do Egito e matou todo o exército de Faraó. Porque também Faraó, ele temeu, porque Deus é sério. Quando Deus fala uma coisa se cumpre. A Bíblia diz, passa-se o céu e a terra, mas as minhas palavras não hão de passar. Não perca essa oportunidade, não. E a primeira coisa que o rei ele fez foi se arrepender. Ele mudou de atitude. Sabe qual era a atitude e a ação do rei? É quando ele guerreava com outra nação. Ele tinha o costume e a prática de arrancar os olhos, arrancar a cabeça, os polegados do dedo. E pegava a cabeça do rei e fazia dela uma pirâmide como se fosse um troféu. E Deus estava lá em cima somente olhando as ações destrutivas, malignas e cruel daquele rei. Deus podia ter mandado cair um asteroide e destruído a todo como fez o Sodoma e Gomorra, mas Deus mandou um profeta. Que aquela cidade estava sob a maldição, a sentença de morte. Agora só quem poderia reverter aquela situação seria ele, se ele se arrependesse. Deus sai uma sentença de morte, mas Deus dá uma condição para que a pessoa, ou uma sociedade, ou o mundo, possa reverter aquela situação. E o único meio do homem reverter, de ele ir para o lago de fogo e para o inferno, é ele abandonar suas práticas depravadas, imoral, assassina, é ele abandonar a apologia, a ideologia de gênero, é ele abandonar a apologia do derramamento de sangue. E tem gente que mata e tem o maior prazer. Eu já vi cara meter uma faca em outro e lamber o sangue. E com prazer. E eu preguei muito para ele mesmo assim. Passei um bom tempo pregando para ele. Não deixei de estar pregando para ele. Quando eu encontrava com ele, ele morava no outro, se mudou, foi para outro canto. Mas quando eu ia dirigir um culto, eu encontrava com ele, eu sempre pregava para ele. Mas sabe qual foi o fim dele, meu amigo? Pelas suas coisas. Ele tinha matado um rapaz lá no alto. O fim dele foi quando ele largou do trabalho e foi beber no barzinho que ele era sempre acostumado a beber e pagar no fim do mês. Passou muitos anos, a irmã orando pelo filho que ele havia assassinado ele. Mas Deus não faz no dia que a gente quer, no momento que a gente quer. Deus dá um tempo para a pessoa se arrepender. E eu sabia disso, e eu pregava para ele. Mas quando chegou o tempo de Deus, nesse dia ele recebeu o dinheiro e não quis pagar ao proprietário de uma bodega. Aí o que aconteceu? Ajuntou-se o velho e o filho dele com enxada e outro com enxadeco e mataram ele. Meu amigo, a irmã dele chegou para mim, irmão, minha cara, mataram meu irmão hoje. Eu fui ver ele, foi a pior coisa da feia do mundo. Foi caça para um lado, cabeça para o outro. Mas Deus deu a oportunidade, eu preguei muito para ele. Mas foi a escolha dele. Deus não teve prazer que ele morresse naquela condição, não. Outro era um chefe do tráfico. E Deus, de madrugada, eu estava dormindo, e uma voz do céu dizia para mim, Hernani, vai pregar fulano, porque ele vai morrer. Aí eu fiquei assim, me acordei no outro dia. Aí como eu conhecia ele, ele sabia quem eu era. Também não tinha medo que eu estava com Deus. Aí eu fui. Ele me conhecia desde pequeno, fui lá onde ele. Olha o segurança estava lá, eu digo, eu quero falar com fulano. Diga ele que é fulano, filho cicrano. Aí daqui a pouco ele veio. Eu não ia dizer a ele que Deus ia matar ele, não. Eu não disse a ele que Deus ia tirar o fim da vida dele, não. Eu preguei a verdade para ele. Eu preguei o evangelho para ele. Comecei a pregar, comecei a falar. Ele cai de cabeça abaixo, um homem quase 10 metros de altura. E eu pregando, e eu preguei, e eu falei. E no fim de tudo eu lancei o convite para que ele se arrependesse. Que ainda havia tempo dele se arrepender. Ele olhou para mim e disse, irmão, eu agradeço, mas eu não quero hoje, não. Também não disse nada a ele. Vim-me embora, ele foi-se embora para casa. Com pouco tempo depois, o próprio amigo dele pegou ele e matou ele. E ele era chefe.
Sabe o que é isso, meu amigo? Da maneira que ele matava os amigos dele, da covardia. Ele matou 2 caras lá, com toda a história. Eu conhecia ele, conhecia os outros. Ele matou na covardia, o cara não esperava, o cara era amigo dele. Ele chegou e matou os 2. O cara não tinha mexido com ele nada. Nada, nem devia a ele. Aí a recompensa dele veio. A lei da semeia é dura, meu amigo, é dura quando Deus ordena. Mas mesmo assim Deus me deu a oportunidade para ele se arrepender. Mesmo assim Deus me deu a oportunidade para ele ouvir da minha boca a palavra de Deus. E ele abaixou a cabeça e ouviu, porque ele se tratava que era uma pessoa de Deus, era um cidadão de bem. Aí eu preguei para ele abaixou a cabeça. Aí eu não para mim, disse, eu não quero hoje não, foi-se embora. Por pouco tempo depois mataram ele. O amigo dele mandou chamar ele. Aí os amigos dele, segurança, que vai desarmado sozinho, senhor, não tem problema não com esse cara, meu amigo. Quando chegou lá, para falar com o cara arrastou ele na perna e matou ele na hora. E entre as coisas, outros não vão entrar em detalhe, porque não interessa. O que eu quero dizer com isso, qual é a moral? Porque você está trazendo esse fato. Eu quero dizer uma coisa, meu amigo. Primeiro, nós não estamos aqui nesse mundo sozinhos. Deus não está alheio ao que nós estamos fazendo aqui. Deus não está alheio à sua decisão. Ou não ou sim. Você deve dar o sim ou para a morte ou para a vida. Deus não está alheio a esse mundo não. Em segundo lugar, é a lei do retorno. O que ele fez agora, estava agora a cobrança de Deus na vida dele. Muito embora que Deus estava dando a ele uma oportunidade de se arrepender. E se ele morresse, que ele ia morrer de todo jeito, mas ele morreria perdoado, porque ele se arrependeu. E não iria para o lago de fogo e para o inferno. Era isso que Deus esperava dele. Sabe por que Deus não vai interferir na sua vida, não? Deus não vai interferir na sua escolha, não. Você é que faz a escolha. O que ele fez foi morrer na cruz e ressuscitar. Cumprir a lei, receber o pecado nosso do mundo sobre ele. E cravou na cruz. O que era contrário a nós. Meu amigo, não deixe para amanhã, não. Esse mundo é mau, esse mundo é cruel, você não tem amigo nesse mundo, não. Eu tenho 65 anos. Eu sei o que é isso. Nunca vivi no mundo errado, mas eu sei o que é isso. Foi a minha felicidade, porque até hoje o diabo tem me acusado e não tem nenhum respaldo do que ele tem dito, do que ele tem falado. A Bíblia diz que nenhuma maldição, nenhuma condenação há para aquele que estou em Cristo, que não anda segundo a carne. Sabe por que o diabo não me pegou ainda? Sabe por que o diabo não me lambou e não tirou da terra ainda? Porque ele não acha em mim carne, ele não acha em mim o que divulga de mim, ele não acha em mim o que diz de mim. Porque eu sei o que o diabo é gente, porque eu já vi ele. Meu amigo, oportunidade. Não perca tempo, não. Jesus está te oferecendo de graça o perdão, a reconciliação. Ele está te convidando, meu amigo. E esse convite que ele está lhe oferecendo não é para você ir para um campo de futebol, não é para você ir para uma praia, para um piquenique, para uma praia de nudez. Não é para você ir para um cinema, para um teatro, para um zoológico. Não é um convite para você fumar uma maconha, uma pedrinha, ou tomar uma cerveja, um uísque e um bom vinho. Não é um convite para você ir para um motel. Não é um convite para você vestir uma saiazinha. Não é um convite para você vestir uma calçazinha quem gosta. Não é um convite para você mudar o seu caráter. Porque não vai depender de Deus, vai depender de você. Jesus morreu por nós. Agora vai depender do homem. Ele fez a sua parte. E você tem que repudiar esse mundo. Esse mundo é mentiroso, é enganador. Você não tem amigo não. Tenha cuidado nas suas amizades. Tenha cuidado com quem você anda. Tenha cuidado com o que você fala. Tenha cuidado, meu amigo. O diabo está aí na estreita. A Bíblia diz que ele, quando apareceu perante Deus, Deus perguntou a ele de onde é que vem. Ele disse de rodear o mundo. O diabo trabalha assim.
O diabo quer tirar a sua saúde. O diabo quer tirar essas duas pernas suas. O diabo quer tirar a sua vida. O diabo quer deixar você sofrendo do coração, de cegueira. Ele é um miserável, é sádico. O trabalho dele, a Bíblia diz que ele é pai da mentira, é mentiroso. A Bíblia diz que o diabo é sádico. A Bíblia diz que o diabo não tem nenhum respeito nem amor pela criação de Deus, não. Porque hoje nós vemos os hospitais superlotados. Quem é o culpado disso é Deus? Não. O único culpado disso é o próprio ser humano. Deus oferece ao homem de graça. Talvez você diga assim, eu sou crente, mas eu sofro de coração. Eu sou crente, eu sofro dos ossos e dos nervos. O que é que tem? Nós somos humanos, vivemos nessa terra aqui. Agora Jesus cura porque ele me curou de câncer de próstata. Jesus me curou do derrame que eu tive. Sabe por quê? Não é porque eu sou bonzinho, não. Não é porque eu faço essa obra, não. É porque ele quis. Eu tenho tantos problemas no meu corpo que ele ainda não curou. 50 anos eu espero por uma cura dele. Mas mesmo assim, eu não tenho deixado de pregar essa palavra, não. Quando eu olho para mim, que me mataram no hospital. Sabe por quê? O diabo faz, Deus permitiu. Deus não permitiu que o diabo ele pegasse e colocasse uma chaga maligna em Jó. Deus não permitiu que ele tomasse toda a riqueza de Jó. Deus permitiu que ele matasse a família de Jó. Ele tudo isso fez. Agora ele não fez porque ele podia, não. Ele fez com uma ordenança divina. Sabe por quê? Porque ele lançou uma interrogação, uma dúvida na integridade de Jó. Mas Jó perdeu os filhos, perdeu as filhas, perdeu a riqueza, perdeu a saúde, mas ele não blasfemou contra Deus. Foi abandonado pela sociedade, foi abandonado pela comunidade onde ele morava, e todo dizia porque a qualidade de Jó, sabe qual era a qualidade de Jó? Ele era o pai da viúva, o pai dos órfãos, ele era o sustento do INSS daquela época, dos órfãos, da viúva, dos paralíticos. E que mais? Jó, todos os empregados de Jó almoçavam na sua mesa com ele. Aí o diabo fica com raiva que você fala bem. O diabo fica com raiva quando você é honesto. O diabo fica com raiva quando você faz o bem. O diabo não gosta. É uma esfera espiritual que não tem prazer no homem bom. O diabo está em primeiro lugar, porque a Bíblia apresenta ele como o pai da mentira, a Bíblia apresenta ele como mentiroso, a Bíblia apresenta ele como enganador, a Bíblia apresenta ele como um assassino, a Bíblia apresenta ele como um acusador. Muitas das vezes você não rodeia de que eu prego essa palavra, mas eu não estou lhe acusando. Quem acusa é aquele que você serve a ele, é aquele que você tem devotado a sua vida a ele. Achando que ele é bonzinho, achando que ele não existe, mas ele vive rodando você para estragar a sua vida. Eu quero te dizer uma coisa, enquanto o diabo está rodeando o mundo, em busca de estragar as pessoas, Jesus Cristo está trabalhando por meio da sua palavra, da igreja, do Espírito Santo, para que você, por meio do Espírito Santo, seja convencido do pecado, da justiça. Agora vai depender de você. Está vendo o sol como está? Nós não suportamos essa intensidade solar, esses raios solares. O cara não suporta. Ele tem que viver com o ventilador ligado em casa, ele ficar em casa 24 horas. Imagine no inferno. Meu amigo Bruno. Deus continue abençoando você, seus empregados e sua família, guardando, livrando e colocando um anjo aqui para lhe proteger. Meu amigo, perca tempo não. É natural que o indivíduo ele ignore as coisas espirituais de Deus, é natural. Sabe por quê? Porque lá no Jardim do Éden ele foi atingido, ele perdeu a inocência, ele perdeu a pureza, ele perdeu a comunhão, ele perdeu o temor de Deus. E quando ele perde, é óbvio que a natureza agora dele foi transformada. Passou a ser agora uma natureza que passou a conhecer o mal.
que teve prazer no adultério, que teve prazer naqueles que gostam de vestir uma saia, naquele que gosta de trair a mulher, naquele que gosta de trair o marido, naquele que gosta de derramar sangue, naquele que gosta de mentir, naquele que gosta de fazer apologia, a ideologia de gênero, o aborto, a pedofilia. Mas Deus não tem prazer na morte do ímpio, não. Eu quero dizer uma coisa para você. O diabo tem maltratado o ser humano e o mundo porque o homem dá lugar a ele. Mas uma coisa eu vou dizer que você não sabe. Quando Satanás for tirado de atividade, Deus estará esperando ele lá no lago de fogo. É uma coisa que perturba ele. Ele fica perturbado quando eu digo isso. E ele sabe que é verdade. Vai chegar um dia, meu amigo, se você procurar atentar para uma grande salvação, um perdão da parte de Deus, e você vai ter aquele prazer de sair para a cidade e não haver nenhum homicídio, de sair pela cidade e não ser assaltado, de sair pela cidade e não ser molestado, nem a sua esposa vai ouvir pornografia, coisa indecente. Você não vai ter mais aquela preocupação de sair de casa, de ver o cara mijando na frente da sua esposa. Você não vai ter aquela preocupação de ver o cara assediar a sua esposa na sua frente. Cidadão aqui tem que ficar calado porque senão ele morre. A mulher dele é cantada e assediada e ele tem que ficar calado porque se ele for falar ele vai morrer. Mas no novo terra que Deus irá criar, você não vai ter esse cuidado e essa preocupação. Sabe por quê? Porque o diabo, Satanás, o anticristo, a besta fera, o inferno, ou seja, a morte, o anticristo será lançado no lago de fogo. E todos quantos obedeceram a ele, e todos quantos passaram a amar as coisas deste mundo, todos quantos que têm o prazer de ser um instrumento na mão do diabo, sabe qual vai ser o resultado? Sabe qual é o salário do pecado? O salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Ele está te chamando, está te convidando. Não se engane, não se iluda para esse mundo, não. A morte ele não marca encontro, a morte não marca horário. Ela chega quando você menos espera. Ela pode levar você na velhice, ela pode levar você na adolescência, ele pode levar você quando você estiver com os seus 40, 50 anos. Tenha cuidado. Perca tempo. Ele está avisando. Deus havia sentenciado a primeira geração com o dilúvio, mas Deus mandou que Noé fizesse uma arca e pregasse, porque Deus trouxe uma sentença destrutiva naquela primeira geração, mas ele também mandou que Noé pregasse. Se ele mudasse de comportamento, se ele mudasse de atitude, ele entraria na arca, salvaria a vida dele e dos seus descendentes. É uma prova de que Deus não é sádico. É uma prova que Deus não tem prazer na sua morte. É uma prova que Deus não quer que você se perca, porque Deus não vai desistir de você. Deus estará todavia com a mão estendida chamando você ao arrependimento. Deus estará todavia convidando você a abandonar o pecado, abandonar o prazer desse mundo enganador, mentiroso, mau e perverso. Esse mundo é mau. Jesus disse que esse mundo é mau. Nesse mundo você não tem amigo, não. O melhor amigo do homem, sabe o que é? Yeshua, Jesus é Deus. Mas o homem não quer. O homem rejeita a morte. O homem troca a vida pela morte. O homem tem prazer de morrer sem Deus. O homem tem prazer de morrer e ser condenado. Porque é a escolha do homem. Não é o propósito nem o prazer de Deus. Ele a face. Ele convida. Ele dá a oportunidade, ele espera. Ele esperou que a estrela da manhã se arrependesse, que é o diabo, porque na onisciência de Deus, Deus já sabia que ele não iria se arrepender, mas mesmo assim Deus ainda deu tempo, na sua paciência, na sua longanimidade. Observe os atributos de Satanás e os atributos de Deus. São totalmente contrários, diferenciados.
O do diabo é acusar de matar e destruir. E o é de Deus é de dar vida e vida com abundância. Deus não lança em cara o que você fez. Eu fui um ladrão, eu fui um matador. Eu derramei muito sangue. Eu maltratei muito minha esposa, a fauna e a flora. Eu maltratei muito os animais. Eu tinha relação quem gosta com os animais. Mas Deus não está olhando o tempo da sua ignorância, não. O trabalhar de Deus é que você não se perca. Sabe por quê? A prova disso é que Ele deu o Filho dele. E é uma prova cabal de que Ele ama o pecador. É uma prova cabal de que Ele não tem prazer de condenar o homem, não. O homem que ignora, o homem não quer saber. Mas Ele está com a mão estendida. Ele não vai desistir de você. Ele não vai deixar de você. Ele vai sempre estar com olhar de você. Convidando você ao arrependimento. Com a mão estendida. Tenha misericórdia de você mesmo, meu amigo. Leve a sério as advertências de Deus. Ele está chamando o povo ignora. Aqui você não tem uma casa, aqui você ganha uma certa importância da parte do municipal, para você que perdeu sua casa, que não tem uma casa, para alugar um vãozinho. Mas lá nessa nova terra, você não vai ter um vãozinho. Nessa nova terra você não vai ter R$300 nem 400 para alugar uma casa, não. Lá na nova terra você vai ter uma casa grande, enorme. Sem preocupação de pagar energia, sem preocupação de pagar água, sem preocupação de comprar gás, sem preocupação de ser roubado, assaltado e assassinado. Sabe por quê, meu amigo? Porque Satanás, o diabo, a besta-feira, o anticristo, a morte, foram sepultados. E todo aquele que se esqueceram de Deus, todo aquele que andaram pelo caminho largo, quem anda pelo caminho largo tem o prazer de matar, quem anda pelo caminho largo tem o prazer de derramar sangue, quem anda pelo caminho largo não tem amor pela vida, quem anda pelo caminho largo não respeita o pai de família, quem anda pelo caminho largo ele odeia o trabalhador, quem anda pelo caminho largo ele não gosta de um cara que é pacato, que é cidadão que ama as pessoas. Deu certo? Foi dentro da Bíblia. Foi o maior matador dentro da Bíblia. Matador. Agora eu estou sentindo que eu estou pegando, depois de agora eu respondo. Foi Davi. Deus disse a ele, tu és homem Homem segundo o coração de Deus. É você está pegando no pé da letra. Não tem tempo para discutir. Pregação aqui é convidar o pecador ao arrependimento. Os dias estão se abreviando. Os dias estão cada vez mais se abreviando, as coisas vão aumentando. O que os fatos que vem acontecendo como sinal do capítulo 24 de São Mateus vem acontecendo com frequência. Só acontecia a mortandade e quantidade volumosa é quando existia guerra entre tribos, é quando existia guerra entre nações. Mas sempre isso é antigo, existiu no dia de Noé, existia no tempo de Sodoma e Gomorra. Os homens trocaram a vida pela morte. Ele dá uma mão. No pé das contas. Você, meu amigo, precisa se encontrar com a vida. E para você se encontrar com a vida, é preciso você repudiar esse mundo. É preciso você abandonar o adultério, a mentira, a idolatria, a feitiçaria, a discriminação, o preconceito, o racismo, a apologia, a ideologia de gênero. Você tem que abandonar o prazer de vestir uma saia, quem gosta, um filetão, daquele que tem prazer com fome. Capítulo 1 de Romanos. Querendo reverter a ordem natural de Deus. É homem com homem, mulher com mulher. Isso se chama, sabe o quê? Sabão. Isso se chama, no vocábulo bíblico, é fornicação. A fornicação, ela condena todo relacionamento fora do casamento. A fornicação é aquele tipo de cara que tem relação com uma mulher fora do casamento. A fornicação é o tipo do cara que tem relação com o animal. A fornicação é o cara que tem relação com a criança. A fornicação é o tipo do cara que tem relação com um adolescente de 10, 11 anos. Ou a mais fora do casamento. A fornicação é quando o cara tem relação com um porco, uma porca, um cachorro, uma cadela.
A fornicação é quando o cara bota um fiozinho dental na saia e abre a boca e recebe um espermo e um ano. Mas essas ações é antiga. O diabo, ele se ira por conta dessa palavra, ele não gosta e fica irado. Mas a palavra de Deus, ela tem que ser pregada na sua essência, como Paulo, ele nos ordenou: condenai as obras infrutuosas das trevas, isso publicamente. Aí eu me lembro quando o nosso prezado irmão, beleza, meu irmão, Martin Luther King, nos seus dias de vida, ele dizia: o que me deixa apavorado, o que me deixa tenebroso é o silêncio, não é o grito do irmão, não, é o silêncio do bom, é o silêncio das igrejas, que não protesta mais contra o aborto, que não vem para a rua para condenar na luz da palavra de Deus os assassinatos, as injustiças, a ideologia de gênero. E quando sai para pregar, com todo respeito a nossos irmãos, é com a faixa, dizendo que Jesus ama. Mas Paulo não mandou pregar, isso não é o tipo de evangelho que se pede, não. O verdadeiro evangelho que se prega, que Paulo disse: condenai as obras infrutuosas das trevas, isso publicamente, abertamente. Porque a luz, ela dissipa as trevas. Mas hoje vivemos uma certa omissão, uma certa prevaricação. Os homens só se preocupam mais com dinheiro, os homens só se preocupam mais com a contabilidade. Está faltando um Paulo, o cantor já dizia. Está faltando um João Batista. Onde é que está o João Batista? Que Deus desperte a nossa igreja para sairmos para a rua, não com palanque de politicagem, não com palanque para defender políticos, mas com palanque não para entrar na vida particular de ninguém, não para afrontar ninguém, não para de respeitar ninguém, mas falar a verdade do capítulo 1 de Romano, no capítulo 6 de 1 Coríntios, versículo 9, que diz que no céu não entrará nenhum tipo dessas pessoas que eu falei, eu relatei. Há país por aí que já proibiu a igreja falar. Em 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 9, Romano, capítulo 1, Apocalipse, capítulo 22, capítulo 22, que me parece que é o versículo 9 ou 10. É tempo de despertarmos, porque quem vem querendo a vantagem sobre isso, por essa falta, por esse silêncio da igreja, é o diabo, é o anticristo. E nossos irmãos despertem. Há duas coisas que podem estar acontecendo: ou ele tem medo de falar a verdade, ou ele anda de mão com o mundo, anda de mão com o mal. Aí o Fábio mandou para mim um dossiê, eu não vou falar aqui não. Mas, meu amigo, desperte. O meu voto é que a igreja desperte e venha pregar na rua a verdade da palavra de Deus. Não tenha medo não, porque Deus se responsabiliza. Porque se Deus não se responsabilizasse, eu não estaria aqui pregando, eu já estaria sido desovado, já estaria morto há muito tempo. A Bíblia diz: aquele que se envergonhar de mim diante dos homens, eu me envergonharei ele também diante do Pai. Então devemos ter cuidado, que eu falava que os nossos pastores, nos cultos de instrução, no culto de oração, ele manda os escalados a exortar, a estimular os crentes a falar a verdade. Não podemos se acomodar. Igreja não foi chamada para andar de mão dada com o mundo, não. A igreja é a luz, é o sal da terra. Um certo pastor, ele veio com uma ironia. Eu tenho certeza que foi para mim. Ele disse assim: não seja muito sal, não. Muito sal, o cara pega uma... Fica com o quê? Ele disse: uma pressão alta, é uma graça. Sabe por quê? Porque está morto, está cego, já morreu, já está fedendo. Eu não estou dizendo o nome de ninguém, mas tem que uma gracinha. E outro disse assim: tem alguém por aí pegando, isso não é o verdadeiro evangelho, não.
Que Deus tenha misericórdia do nosso pastor e vamos orar pelos nossos pastores para Deus abrir a mente dele. Porque religião hoje não salva ninguém não. Religião hoje eles vêm para separar o homem de Deus. Quem morreu na cruz foi quem morreu por você. Ele não permanece na cruz, ele não permanece na sepultura. Ele ressuscitou, ele se apresentou, ele não se omitiu não. Ele poderia ter ressuscitado e ido embora direto para o Pai. Mas ele, antes de ser crucificado, ele deixou dito que ele ressuscitaria. Mas os apóstolos, movidos de um sentimento de tristeza, de decepção, esqueceram disso. Mas Jesus se apresenta a ele. A paz eu vos dou. E soprou e disse: recebeu o Espírito. Porque eles haviam esquecido que ele havia dito que no terceiro dia ressuscitava. E quando hoje é chamado por ele, ou pela instituição, e se esquece, passa por cima do que Paulo deixou, do que Paulo falou, da sã doutrina. E o mundo está aí de mal a pior. Quando o mundo ouve um evangelho pregado por mim, sabe que eles vão ignorar, vão ficar com raiva, porque Satanás vai se levantar e porque ele nunca ouviu um verdadeiro evangelho na qual a Bíblia manda você pregar. Aí as pessoas ignoram, ficam com raiva. Aí vai dizer: esse cara está na lei. Sabe por quê? Porque nunca pregaram um verdadeiro evangelho. Se pega um evangelho convencional, se pega um evangelho cultural. O que é um evangelho convencional? É aquilo que você vai pregar o que as pessoas querem ouvir. Cultural, você já sabe. Capitalista, boa tarde, bom dia, senhores. Mas ele está pregando. Não tenho nada contra nenhum pastor. Mas que Deus desperte as nossas igrejas, que Deus desperte nossos pastores. Que eles possam, em nome de Yeshua, tirar essa visão da politicagem, com todo respeito ao governador, à governadora, aos prefeitos, ao presidente. A Bíblia diz assim: dá honra a quem tem honra. Então você apresenta como é de praxe, mas você não pode fazer uma politicagem dentro da igreja. Igreja, pelo que eu conheço da Bíblia, não tem nenhuma ligação, não deve ter com o Estado. O único que deu partida para tirar esse desligamento, para desconectar-se, certo, foi Bonaparte. Quando o Papa foi coroar ele tirou a coroa da mão do Papa e ele mesmo coroou. É isso aí. Meu amigo, nós temos que se desligar desse mundo. Quantos estão envolvidos com este mundo, seguindo o rendimento desse mundo? Que Deus desperte. Deus me despertou a mim. Eu não vou ignorar nem criticar os irmãos que assistem o jogo do Brasil, não. Eu também, em certo tempo de crente, eu assistia muito filme, mas depois eu fui orientado e tive que passar por um processo para abandonar os filmes. Então, meu amigo, você precisa ser despertado. Então, aqui, você passou por um processo, porque seguia o rudimento do mundo, mesmo sendo cristão. Você abandone para a sua felicidade. Jesus está voltando. E a entrada no céu é pelo caminho estreito. A Bíblia apresenta dois caminhos, o caminho largo e o caminho estreito. Esse caminho largo não há restrição. Dentro desse caminho largo você pode fazer de tudo. Dentro do caminho largo que apresenta sumo pastor. Você pode matar, roubar, adulterar, ter duas mulheres, três mulheres. Você pode se casar com outro homem, você pode se casar com outra mulher. Você pode matar outros animais. Você pode ferir o seu semelhante. No caminho largo você pode mentir, roubar, derramar sangue inocente, se corromper, viver em cima de um dinheiro de sangue. Mas no caminho estreito você não vai ter
essa procedência. No caminho estreito você vai agradar a Deus. No caminho estreito você vai fugir do inferno. No caminho estreito você vai fugir da ira de Deus, da justiça de Deus. Que dentro dessa justiça de Deus você não poderá constatar. Você não poderá construir nenhum defensor público, nenhum advogado, nenhum ministério público. O seu dinheiro, a sua riqueza, o seu grupo. Saia desse grupo. Deus está de olho. Brinque não, com Deus não se brinca não. A pior coisa, a pior loucura do ser humano é quando ele se levanta contra Deus. É quando ele quer ser contra Deus. Sabe qual foi o resultado de Satanás? Deixou de ser um anjo da luz para ser um demônio. A maldição que Deus lançou sobre ele. Vive vagando pelo mundo. Humilhado, que Jesus humilhou ele na terra, humilhou ele lá no céu, e Jesus humilhou ele aqui na terra. A bandeja de ovos com 30 ovos é 12. Não perca tempo não. A oportunidade está aqui. 30 ovos é 12. Oferecida a você. É só você aceitar, é só você deixar ele fazer uma morada no seu coração. Ele quer fazer uma morada. Ele quer compartilhar com você, com esse mundo perverso e mau, com esse mundo de horror, com esse mundo de sofrimento, com esse mundo onde você não tem segurança, por esse mundo onde você sai de casa com medo, por esse mundo quando você sai de casa, sai com cuidado para não ser assaltado nem assassinado. Você não vai ter prazer ou desprazer de ver o seu filhinho, a sua esposa, a sua filha ser assassinada ou estrupada. Na nova terra haverá paz, harmonia. Aqui não. Aqui é horror, porque ela foi amaldiçoada. Olha aí. É a feira, é a feira. Só vai sofrer, estou arrependido. Então, amigo, o tempo oportuno é esse. João Batista, quando ele batizava nas águas para o arrependimento, aí ele viu Jesus se aproximando dele. Aí ele disse a mim, ele apontou para aquela grande, para aquela quando o diabo sabia, para aquela grande multidão. Eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Quem tira o pecado do homem e do mundo. Não é um sangue de galinha, não é um sangue de boi, não é um sangue de animal, de urubu. Não é pelo seu status, não é pela sua religião. Quem tira, quem purifica o pecado do homem é Jesus Cristo. Quando você repudia este mundo, quando você repudia, meu amigo, os prazeres que este mundo oferece. Quando você repudia a violência, a depravação, a imoralidade, o prazer de matar. Quando você repudia o prazer de derramar sangue, de matar pai de família. Quando você repudia o prazer de matar criança, adolescente, mulher grávida. Jesus convida o homem a todos o arrependimento. Arrependei-vos, porque é chegado o reino do céu. O maior prazer de Deus por meio de Jesus Cristo é de reconciliar o homem com Deus. O maior prazer de Deus por meio de Jesus Cristo é de transformar, de perdoar, de libertar, de fazer morada no coração do homem. Ele quer fazer morada no teu coração. Ele quer transformar e moldar você nele. É só você aceitar, é só você deixar. Se você permitir, você vai se tornar uma nova criatura. Você vai sentir o maior gozo de pegar essa palavra. Você vai sentir o maior gozo de servir a Ele. Ele está aqui, chama-te, em nome de Yeshua.